Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pode Acordar. Que alegria ter vocês aqui conosco hoje, nessa quarta-feira maravilhosa, com uma convidada super especial. Um nicho bem diferente do que a gente já recebeu aqui, né, Letícia? Apresenta a nossa convidada pro pessoal. Oi também, gente, né? Boa noite. Boa noite, minha parceira. E aí, gente, tudo bem? Boa noite com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Hoje a gente tem uma pioneira aqui na nossa cidade, né? Um nicho maravilhoso, super especial, que atinge o coraçãozinho aí de muitas pessoas na nossa cidade. Muita galera, muita criança, muitas histórias que já foram contadas. Então seja muito bem-vinda, Juliana, a famosa Tia Ju, né? Que todo mundo conhece como a Tia Ju lá do Balé Plié. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada por ter vindo, né? Por ter aceitado. Obrigada pelo convite. Eu vou começar com a minha pergunta de praxe. Vamos lá. Vamos lá, né? Quem é a Juliana por trás do balé? Primeiro fala a pessoa, sua história e até aonde você chegou com o balé. Ui, a trajetória é bem longa, viu? Estamos aqui para te ouvir. A trajetória é bem grande. Bom, a Tia Ju já está nessa área há mais de 30 anos. Eu comecei a dar aula em 1990, no interior de São Paulo. Né? Aí, de lá para cá, muito balé, muita dança, muito tudo. É, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Mas como você veio parar aqui na Barra? Eu vim a passeio, conheci a Barra, apaixonei. E aí, na época, eu estava como secretária de cultura numa cidade do interior de São Paulo. E exonerei, saí do cargo que eu estava exercendo na época e resolvi vir para Barra do Garças. E essa paixão pela dança, como que começou? Foi em São Paulo mesmo? Fizeram Foi. Pequena? Na verdade, a paixão não foi pela dança, né? A dança que foi me conquistando aos poucos. Eu comecei a fazer balé clássico com 5 anos de idade. Na época eu tinha uma deformidade nos joelhos. E aí meus pais levaram no ortopedista e naquela época, né? Então usava-se a bota corretiva. E aquela bota para mim, como para qualquer criança, né? Era terrível. Sim. E aí Limita, né? É demais, né? Ela era pesada, ela é feia. Então, na época, o médico pegou e falou, olha, pode usar a bota e além da bota, o balé ajuda a corrigir, porque eu precisava virar os meus joelhos para fora. Hoje eu entendo que seria o andeor que a gente usa no balé clássico, né? Reforçando a perna para fora. E aí minha mãe, para ajudar, para usar menos tempo a bota, que eu chorava demais, que eu não gostava, minha mãe me colocou no balé. E dali eu fui me apaixonando, tanto é que depois ela conta que eu brincava de ensinar balé para as minhas amigas em casa. Então eu colocava duas cadeiras, eu colocava 2 cadeiras e um cabo de vassoura. E eu falava para elas, essa é a barra. E eu vou dar aula para vocês. Então eu dava aula para as minhas amigas com 5 ou 6 anos de idade. Legal. Imitando a minha professora, né, na época. E aí, a sua primeira turma, quando foi? A minha primeira turma foi aos 14 anos. Na época, a professora chamava, né, para ajudar a estagiar, ajudar a cuidar das crianças. E aí, com 14 anos, eu entrei para a sala como ajudante. A minha professora, na época, chamava Regina, né? Chama Regina. E aí, a tia Rê, lá tudo é tia, né? Tia Rê, tia Alice, tudo era tia na nossa época. E aí, a tia Rê pegou e falou, não, venha me ajudar. E aí eu comecei a ajudá-la como estagiária e fui aprendendo.
E aí, no decorrer de um ano, no final do ano, ela já me presenteou com uma turminha de baby, né? Que a gente fala, que são as petitiquinhas menores da turma. Sim. E aí ela foi me instruindo e dali eu já comecei a fazer cursos e já comecei a trabalhar Olha só, que bacana. como ajudante de professora, né? Mas eu conto desde a minha primeira entrada em sala. Então eu comecei mesmo aos 14 anos, em 1990. Olha, muita experiência. Faz um tempinho. Experiência, muita experiência. Faz um Não é à toa tempinho. que a tia Ju, né? Que todo mundo gosta. Hoje Hoje eu já uso uma metodologia minha mesmo, Sim, né? é isso que eu ia entrar agora. E aí foram muitos cursos, muitos Foram. aprendizados até chegar à sua maneira, né? De ensinar. Isso, foram cursos, aí foi faculdade, né? Eu sou pedagoga também, eu sou educadora física também, né? Sim. E aí eu fui me especializando e fui, no decorrer mesmo da profissão, a gente vai fazendo os testes, né? No começo são testes. Sim. E aí a gente vai vendo o que dá um bom resultado, o que não dá, o que gera benefícios, o que não gera. E aí acabou que eu me tornei a Tia Ju de hoje. E aqui na Barra, como que você trouxe esse movimento aqui pra Barra? Você teve algum desafio no início? Olha, quando cheguei na Barra eu não conhecia ninguém, né? A minha família toda é de São Paulo, então eu não tenho ninguém aqui. Eu tenho os amigos, né? Os meus parceiros, meus clientes, né? Minhas bailarinas. Mas família mesmo, pai, mãe, filho, todo mundo né? é lá, né? Então, quando cheguei aqui na Barra, o primeiro lugar que eu fui convidada para trabalhar foi no Madre Marta. Então, eu entrei para o Madre Marta como professora de balé, trabalhei ali por 1 ano e meio, mais ou menos, e é ali que eu comecei a mostrar o meu trabalho, né, na cidade, até as pessoas me conhecerem. E dali foram vindo os desafios, né? Aí veio a primeira plié, quando eu montei lá, indo para a Univar, na Moreira Cabral, montei uma escola ali pequena, bem estruturada. Aí depois vamos aumentando, né? Porque aí vai aumentando o número de alunos, né? O reconhecimento do trabalho, aí a gente ampliou. Aí veio pandemia. Nossa, como você lidou? A pandemia foi uma fase muito difícil, né? Porque eu tinha uma escola montada, tinha meu sustento e de repente sumiu. Então eu fui dar aula nas casas. Olha, eu me emociono. Desculpa. Que isso, imagina. Eu me emociono porque não foi fácil, né? Eu vivo da dança. Sim. E aí eu fui dar aula de casa em casa. Algumas clientes me chamavam e eu ia. E fui fazer comida pra fora. Olha só. Aí alguém deve ter ouvido falar das delícias da Angelona. Era minha. Fazia bolo, doce. É uma forma de se reestruturar, né? Eu não podia ir embora, né? Eu tinha tudo aqui, não podia viajar, meus pais de idade, então... Você se reinventou. Exato. Acho que na pandemia trouxe meio que esse sentimento para todo mundo. Todo Pra mundo tem todo que se mundo. reinventar. Foi. E a gente vê que é legal que ainda teve mães que te Sim, apoiaram. muitas mães me Que apoiavam. ficaram com você. Ficavam, eu ia nas casas, levava lá uma caixinha de som, meu materialzinho, né? O mínimo que eu poderia carregar, colocava no meu carro e ali eu ia. Você vê tanto que você construiu uma identidade. Graças a Deus. Confiança. Confiança. Porque numa época tão difícil, não é qualquer um que a gente coloca dentro de casa. Não, eu chegava de máscara, muitas casas eu dava aula nas áreas, nas casas, né? Porque a gente não podia ficar entrando nas casas das pessoas porque a gente não sabia. Eu não podia passar nada para as crianças, né? E elas também não. Então eu montava sempre aulas com um espaço de 1h30 de intervalo entre uma e outra. Porque nesse tempo eu ia em casa, voltava, dava uma aula, voltava em casa, tomava banho, higienizava todo o meu material e aí eu pegava o carro e ia para uma outra casa. Então assim, às vezes eu ocupava a minha tarde toda. Olha só. Mas eu dava pouquíssimas aulas, né? Mas eu precisava higienizar tudo, né? Trocar de roupa, tomar banho e tal, para poder voltar para uma outra residência. Então, ali, nessa época da pandemia, eu vi a minha força, Com né? certeza. Porque eu precisava me reinventar. Então, 5 horas da manhã eu levantava, começava a fazer comida, né? Para fazer as entregas. Aí, quando terminava as entregas, eu organizava tudo e ia pro balé. Então tinha dia que eu trabalhava até 7, 8 horas da noite com o balé.
saía, corria no mercado, fazia compra, porque no outro dia, 5 horas da manhã, eu tinha que fazer comida de novo. Era Né? corrido, E né? a força, né? E é a força, mas era necessário, né? Necessário. Tanto é que das coisas que eu fazia hoje, eu não faço mais nada daquilo de comer, porque eu acho que eu fiz tanto. Aguento mais. Não, eu não aguento nem o cheiro mais daquelas comidas, gente. Não Diz suporto que é mais. o É o deserto que forja, né? Que a gente sabe, É. né? São grandes mulheres, grandes homens. E quem que Mas- são as suas inspirações, Ju? Tipo assim, né? Que você fala que desde criança, né? Tá no Sim. balé. Então, assim, teve alguém famoso que você olhou e falou: ah, eu quero me tornar, eu amo esse trabalho. Você comentou da tia Rê aí, né? que É, foi uma tinha a tia Regina, né? A tia Alice, que infelizmente já faleceu, também era uma professora. A Luciana foi uma professora muito inspiradora para mim. Tudo lá do estado de São Paulo, né? Mas assim, de nomes mesmo, de famosos que... Ana Botafogo é um sonho, né, gente? Aquela mulher, eu falo que ela Minha não mãe é existe. apaixonada nela. Aquela é mulher, surreal. ela não existe. Aquela mulher, ela é... Acho que ela é do meu tamanho, metade de mim. Mas ela tem uma luz. Ela brilha muito. Ela brilha, ela atrai. Eu tinha uma pessoa em São Paulo também, que hoje ela infelizmente já foi, que eu me inspirava muito nela. Fiz muito curso com ela. As pessoas acham que eu sou uma bailarina apenas clássica. Não, eu não sou apenas uma bailarina clássica. No ramo da dança, à medida que a gente vai fazendo as aulas, a gente vai se descobrindo. Então eu trabalhei muito tempo com jazz dance, Legal. eu trabalhei muito tempo com musical, eu trabalhei com sapateado, com flamenco, Musical tão chique. né? Até dança do ventre eu já dei aula, para vocês terem uma ideia. Então assim, a vertente da dança eu fui seguindo todas, Sim. né? Então, essa professora que eu falo, que também gostei muito, que fiz muito curso com ela, era a Roseli Rodrigues, ela chamava, né? Ela fez parte do grupo Raça, perfeito, hoje é um dos maiores no Brasil. Mas eu já fiz muito curso bom, já fiz curso com Débora Coker, já fiz curso com Fernanda Chama, que era jurada, né, do Dança dos Famosos do Faustão. Com Ana Botafogo, inclusive. Olha né? só. Ah, eu sou apaixonada na dança. Eu gosto muito. Mas assim, quando criança eu não gostava. Não gostava. Nossa, pôs no balé eu odiava, não queria fazer balé. Na verdade, eu não queria fazer nada. Nada dessas coisas eu gostava. Mas hoje em dia eu olho e falo, eu podia ter feito, gente. Porque assim, é tão bonito, né? E vai, cresce com a gente, cresce uma paixão junto, né? A dança em si, não só o balé, né? A dança em si, ela é muito disciplinadora, né? Isso que eu ia falar. A dança, eu falo que a dança nos ensina para a vida. Sim. Às vezes as pessoas não conseguem associar que você chega numa sala de aula, de dança, de balé ou de qualquer outra modalidade, e ela acha que é só chegar ali e põe a música e dança. E não é isso. Ali, um bom profissional, ele vai saber despertar no aluno, primeiro que uma paixão. Né, pela arte em si. Sim. Porque alguma coisa dentro da arte vai chamar a atenção dessa bailarina, dessa criança ali dentro, enquanto ela está crua. A disciplina, se você for parar para pensar, ela é para a vida inteira. Né? Com certeza. Da mesma forma que a gente tem aquela disciplina do levantar de manhã, escovar o dente, tomar o banho, se arrumar para ir trabalhar, a gente tem essa disciplina na dança. Então a gente busca ensinar para as crianças desde o começo que tem que haver essa disciplina. A disciplina do horário, a disciplina do uniforme, a disciplina do cabelo preso, de não usar acessórios muito grandes, né? Do impacto de você chegar e fazer o exercício e persistir, porque tudo é treino. Sim. Né? Então você começa ali com uma criança aprendendo a fazer um plié, que é o nome da minha escola, mas é o primeiro passinho que a gente ensina no balé clássico, é o plié. Então você começa ali com o primeiro passo e do plié você desperta para uma dança linda, completa. Sim. Né? Então a disciplina, a persistência que a gente tem na sala de aula e fora isso, todo o controle que você vai ter, né? O controle emocional, o controle motor, todo. Então é basicamente isso. Para uma criança, a importância do balé na formação de uma criança, você fala que seja mais a questão da disciplina. Eu tenho essa marca disciplinadora, né? Às vezes as pessoas se assustam com o meu jeito, mas é porque eu sou muito séria, né? Eu sou uma bailarina tímida. Olha só que engraçado. Eu, dentro da minha sala de aula, eu sou outra pessoa completamente diferente.
Mas eu sou uma bailarina tímida, eu sou extremamente fechada, inclusive com o meu círculo de amigos, né? Mas eu sou extremamente disciplinadora. Então, criança comigo não fala alto, criança comigo não responde. Sim. Quando começa a faltar muito, a própria secretaria da escola já entra em contato para saber o que está acontecendo, você está doente, por que da ausência, porque tudo é construído. Sim. Fora acaba que você está ajudando na formação do caráter da criança. De um caráter, e tem uma palavra que eu gosto muito, 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 que pouquíssimas pessoas sabem do significado, né? Que é esse persistir, esse perseverar dentro do que você põe a fazer e o propósito. Sim. Gente, quando você se propõe a fazer uma coisa, é preciso ser feita, tem que cumprir. Sim. Então, se você se propôs, então é necessário dar essa continuidade. E ter essa de, a criança principalmente, ela fica mais, hoje em dia, mais frustrada quando o álbum não dá certo e já quer desistir. Então, Sim. ter esse de persistir, não, errou, vamos de novo, até dar certo, uma hora vai dar certo. Ainda mais hoje no mundo que tá tão rápido, informação tão rápida, é mais fácil a criança, eu não quero mais. Hoje em dia eu vejo assim, Bárbara, os pais hoje trabalham demais. Parece que trabalham muito mais do que na nossa época da infância, na minha época de infância, né? Então dá a impressão assim, não que os pais não trabalhavam, mas parece que quando um estava trabalhando, o outro estava em casa, tinha aquele momento família. Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente vê uma família totalmente na correria do dia a dia, um corre para um lado, outro corre para o outro, inclusive porque hoje as crianças elas cobram muito mais da gente, né? Então, antigamente, a criança escolhia 1, 2 atividades no máximo, né? Então, ela ia para a escola, fazia um curso de inglês, geralmente quando tinha um padrão de vida aquisitivo melhor, né? Ou um esporte. Sim. Era clube. Geralmente, na minha fase, era clube, né? Eram pouquíssimas pessoas que iam para uma luta, que iam para um balé. Então, dali a gente tira. Hoje não. Hoje você tem uma aula de idioma, você tem a escola, que a maioria vai até mais do que um período, aí tem o comum, o reforço, o balé, a música, o violão, e aí você vai vendo aquela criança, ela tem uma rotina muito grande. Sim. E o pai, para suprir toda essa rotina, também trabalha muito. Tem que trabalhar muito. Então, o que acontece com isso? Que eu vejo como educadora, que os pais tentam suprir essa falta, super protegendo as crianças. E aí nesse momento que quando a gente vai chamar a atenção, nossa, mas não pode chamar a atenção porque o meu filho vai ficar frustrado, o meu filho vai ficar triste, e aí o pai não sabe lidar com aquilo. Sim, né? Com certeza. Entender que frustração faz parte Faz parte. Exato. Faz parte da vida. É bem isso mesmo. Bem isso que está acontecendo. Os pais, estão com a vida tão ocupada que querem proteger os filhos para compensar. A todo custo, para compensar. É verdade. Para compensar. E isso é mundial. Não é Barra do Garças, não é dentro da minha escola, é uma sociedade geral. Né? É verdade. Todo mundo tendo que correr muito, porque todo mundo precisa de dinheiro, né? Porque hoje as crianças, tudo que elas veem, elas querem. Tudo. E hoje vem tudo, né? Vem tudo. Antigamente não existia isso. Não existia acesso. Não tinha acesso a esse tanto de coisa. Hoje em dia é muito fácil você querer tudo, porque a criança já nasce vendo tudo, né? A gente pode pegar uma fase que você chegava na casa da avó, tinha 2 tomadas em cima da pia. Uma era pro liquidificador e a outra pra batedeira. Hoje não. Hoje você chega numa casa, todas as paredes têm tomadas embaixo e em cima. Em todos os cantos. E ainda de vez em quando ainda falta, a gente puxa uma extensão, porque ali faltou uma. Exato. Não lá em casa é assim, seu bronze só tem extensão, viu? Então, isso aí eu acho que é normal. Porque hoje em dia todo mundo tem tudo, né? Exato. Hoje em dia tem muita facilidade, tem muita coisa. Tem muito acesso e muita vontade, né? Muito acesso e vontade. É o que eu falo, assim, da minha idade para a geração das crianças da agora, já tem muita diferença. Porque na minha época era um fogãozinho de 5 panelinhas, um quadro daquele de giz com os livrinhos pra brincar de professora e pronto. E Barbie, né? Barbie era o auge. E uma bicicleta. Bicicleta com a cestinha, né? Pronto, não tinha mais. Assim. Não.
Hoje, gente, é muita coisa. Criança As nasce, eu quero crianças um querem iPad. Não, é iPhone, iPad, é o tênis, não sei o que, a surreal. roupa, não sei o que. Criança hoje vai para salão de beleza. Nunca que nós íamos. Exato. É mesmo. Tipo assim, eu Né? lembro que eu voltava da escola, o auge era quando ia o pessoal com aqueles DVD que vinha um livro junto, que vendia, sabe? Que vendia. Aquilo lá era que eu chegava. Quando tinha, eu chegava louca querendo aquilo. Hoje em dia não, criança vai pra escola, volta querendo um iPad, volta querendo, que meu amigo ganhou um carro que vale 5 mil reais. É, É surreal, tipo assim, que o controle remoto de fulano é 10 mil, eu quero um. É verdade. Tá muito surreal Tá. isso, assim, essa tá. diferença. E aí os né? pais enlouquecem, né? Uhum. Porque aí Querendo os, acompanhar. querendo acompanhar e Exato. porque Como de alguma faz, forma né? você tem que fazer, Como né? foi essa mudança dentro da sua sala de aula? Porque tem muitos anos que você acompanhou meio que essa transição, né? Todinha. Por conta do digital. Tinha mais alunos antes, os pais eram mais presentes ali, dedicados ali com você, mais do que agora. Eu venho numa região que a dança é muito forte, Uhum. né? Barra do Garças, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Mas quando cheguei aqui não tinha balé clássico na Sim. cidade, não tinha uma escola de dança, né? Então eu cheguei aqui pioneira mesmo nessa. Eu sei que houveram outros professores antes de mim e que acho que não deram certo ou não deram continuidade, né? E aí quando eu cheguei aqui, então não tinha muita dança. Vindo do estado de São Paulo, onde era muito forte, e eu também havia atuado como secretária de cultura, então a gente via que os pais participavam muito mais. Campeonatos eram em todos os meses, nós tínhamos campeonatos para ir, né? Eu não fiquei só dentro de escola, eu já fui dona de academia, eu já trabalhei em APAE, em terceira idade, de todas as maneiras que a dança entrava, te ajudava. Sim. Né? Formei bailarinos que hoje são profissionais, que trabalham com isso, que sobrevivem disso também lá. Aqui, por exemplo, eu não consigo formar uma bailarina para trabalhar Porque comigo. não tem continuidade. Não tem continuidade ou ela não tem disponibilidade para estar ali. Porque para você ser um bom bailarino, gente, não é você chegar lá e falar assim, eu fiz aula de balé, eu fiz aula de dança, eu vou dar aula de dança. Não é isso. Você tem que saber o corpo, você tem que conhecer. Sim. Eu fui estudar, eu fui fazer anatomia, cinesiologia, biologia, tudo que era biomecânica, para você entender o movimento do corpo, o andamento daquele corpo, para você não lesionar uma criança, para você não causar um trauma, uma dor excessiva, romper um ligamento, uma ponta fora de hora, né? Uma sapatilha de ponta fora de hora. Então, tudo isso é trabalhado. Se a pessoa trabalha, ela não faz uma correção, mas é só 2 vezes na semana. Gente, faz isso 4 anos seguidos, que a permanência, né? A maioria permanece hoje de 4 a 5 anos, porque aí quando chega a fase de final, quando o bailarino tá ali, ó, quase pronto. Aí some, que era adolescência. Não, aí né? veio a hora do vestibular, de dedicado, aí abandona o balé e vai fazer outra coisa, né? Então, essa fase é muito difícil da gente manter o aluno ali dentro. Mas essa transição que a gente vem fazendo ano a ano, aqui dentro da escola, hoje em dia as pessoas não têm esse comprometimento de manter, né? Então eles vão saindo, vai saindo. E na escola hoje, fala um pouco da estrutura, qual o diferencial da PLIE aqui? A PLIE nós passamos por uma reforma agora, né? Recente, em fevereiro, quando nós retornamos das férias, nós fizemos uma boa ampliação na escola, que a sala estava ficando pequena, graças a Deus. E aí a gente ampliou bastante, a minha intenção era por 2 salas, e aí acabou que dentro do que eu precisava ali no momento, então hoje nós temos uma sala totalmente completa, com 60 metros quadrados, só a minha sala de aula, né? Pelas imagens ali vocês veem, ela está 50% espelhada, barra, todo o material de apoio que eu preciso para uma boa aula a gente tem dentro da escola, né? Eu consigo atender hoje, tenho algumas turmas entre 16 e 20 alunos por horário, né? Hoje a PLIE, ela já está atendendo quase 100 alunos
Olha só. Né? Olha só. É pequena, Não é muita gente, pra cá, pra gente dá, é muita Para quem gente. começou sem nenhuma e sem quase ninguém me conhecer, eu me julgo muita uma gente. pessoa realizada. Sim. Eu sou uma profissional realizada em Barra do Garças. muitos. São muitas crianças, né? A gente Qual tem... a idade limite? Tem? Não, né? não, eu Tipo sempre assim, se eu quiser ir lá hoje, é possível. eu brinco que eu pego de mamando a caducando, tá? Eu tenho o limite para iniciar. Hoje eu começo com uma turminha de pré-balé, que a gente chama, de criancinhas de 2 anos e meio. Então são Olha bebezinhos. só. Bebezinho. Então eu tenho bebezinhos de 2 anos e meio que vão chegar ali, eu vou começar a ensinar, eu falo voz de comando, né? Que é a criança aprender a hora que ela tem que sentar, levantar, o pezinho. Então toda uma metodologia para ela brincar dentro da sala de aula, achando que ela está brincando, e ali eu estou trabalhando, aprendendo, né? Estou ensinando. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos colher a frutinha, vamos levar o docinho para a vovozinha, da chapeuzinho vermelho, vamos imitar o peixinho. Então, tudo isso ali eu estou trabalhando uma base de balé clássico sem usar nomenclatura, Sim. né? Aí, então, começam com 2 anos e meio. Depois vem as partes, o baby class, né? Que a gente já começa trabalhando usando uma metodologia um pouco mais avançada, e aí a partir do 1º ano eu já começo na nomenclatura mesmo em francês. Então os passos, não existe faz aqui, pula ali, vai ali, não. Ali ela tem que saber o nome do passo em francês, a tradução dele para o português. E eu dou aula para as crianças totalmente em francês. Vai muito além da dança. É muito além da além. dança. É muito além de fazer um passinho bonitinho e rodar num bubbly. Tem pessoas que acham assim, fez abertura, né? Algumas falam, eu quero fazer abertura. Ou elas entendem o espacate. Então elas acham que porque elas fazem o espacate ou que elas pegam a perna e levantam, elas estão achando que ali elas são bailarinas. Não, ela não é uma bailarina. Né? Uma coisa que eu não gosto, que a criança chega lá, ou a mãe chega e fala assim, ela dança muito, ela já sabe muita coisa, ela pega na internet. Ela assiste muito YouTube. Tá bom, eu acho muito legal. Só que a criança, ela precisa entender que ela vai chegar ali, ela não vai sair dançando como no YouTube. Exato. Né? Ela primeiro é igual um bebê. Ela nasceu, ela vai aprender a gatinhar, depois ela vai dar os primeiros passinhos, depois ela vai andar, depois ela vai correr. Então é a mesma coisa dentro de uma sala de aula. Você vai começar pelo mínimo. O balé, ele é construtivo. Sim. Ele começa do mais simples e ele vai indo para o mais elaborado. Se a criança vai a uma aula, ela falta 3, todas essas 3 que ela faltou, ela vai perder lá na frente. Né? Não tem como ela achar que ela vai chegar lá na frente, que ela vai da mesma maneira. Ela não vai. Ou eu vou ter que voltar tudo e sacrificar uma turma toda, ou ela vai ter que correr, e aí o que vai acontecer? Vai faltar. Vai faltar a base. Com certeza. E aí, o que vem quando falta a base? A frustração. Porque, Então olha como tudo tá ligado. Lá Sim, então, é um ciclo mesmo, assim, vamos supor, como se fosse uma história, né? Se eu faltei uma, eu perdi um aprendizado. Não tem uma coisa que é repetido. Não vou, a aula de amanhã não vai ser a mesma. Não. Geralmente o balé, ele vem de repetições. Só que a gente, vou dar um exemplo para você. Eu começo primeiro um passo, quando eu vou passar para o segundo passo, a base desse segundo é o primeiro. Então a gente vai construindo. Sim. Né? Então vem de um ponter Sim. para um échappé, e aí eu vou evoluindo para outras coisas. Essas evoluções é que vão construir um bom bailarino. Sim. O bailarino que ele faltou, ele vai perder toda aquela construção. Ele vai chegar e aí as amiguinhas vão falar assim, nós aprendemos tal coisa. Ou até mesmo eu, vamos fazer hoje tal exercício. A criança, ela vai olhar para mim, ela vai falar, uai, e agora? Né? Como é que faz? Aí eu vou ter que voltar, dar uma pincelada ali para ela. Só que a criança também, ela não tem muito tempo de ficar ali, porque ela tem outra atividade, então ela vai correr. Sim. E aí a base de uma boa execução vai faltar. Sim. Então ou ela vai ser muito dedicada e conseguir realizar sozinha, ou vai ter um déficit, O que é raro. o que é raro. Fazer sozinho. Fazer sozinho, porque parece que é fácil. Gente, balé não é fácil. Não mesmo. Eu lembro quando eu era criança que eu gostava de fazer balé, tipo assim, eu não gostava de ir porque me sugava. O controle Não era corporal, o brincadeira. controle motor, a concentração,
né? A disciplina, Exato. gente, se você não tiver isso, você não vai conseguir E acaba que não é só disciplina da criança, é dos pais, De tudo, de tudo, com com você, de tudo. com o filho. Ah, eu já cheguei mais tarde do trabalho. Você tem que entender que aquele dia você Tô precisa cansada. ir, precisa levar. Né? Ai, hoje estou cansada, ai, hoje eu me atrasei. Eu sou uma professora ali dentro da escola, quando eu estou como professora dentro da sala de aula, chegou 10 minutos atrasado, a criança ela já chega me pedindo desculpa. Mas porque eu fico brava mesmo. Porque eu não posso atrasar as minhas aulas, primeiro porque termina uma, vem outra. Né? E quando a criança ela perde aquela base, que a gente fala da base de início mesmo da aula, que tem sempre a mesma maneira de começar uma aula, porque a partir da repetição vai chegar à perfeição, né? Hoje você chegar lá na minha sala e falar para vocês assim, se vocês ficarem observando, eu vou chegar e falar assim, vamos entrar. Todas elas já colocam a postura, cresce as costas, já a mãozinha na cintura, o pezinho já sobe e elas já sabem aonde elas vão sentar. Que repetiu, né? Repetiu praticamente o ano todo da mesma maneira. Aí elas já puxam a perninha e dali mesmo elas já ficam. E hoje elas já se autocorrigem. Então às vezes eu tenho pequenininha ali, de 5, 6 anos, que olha pra ela e fala assim, cresce as costas. Fala pra amiguinha, ó, o pescoço da girafa, né? Que é o alongamento. E dali a gente já vê elas se autocorrigirem. Que gracinha. E é você que dá todas as aulas. Não, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, um professor, o Cleiton, que veio de São Paulo também, ele veio fazer educação física, está finalizando, e aí a gente chama, como eu chamo todo mundo de tio, né, lá é o tio Cleiton. Começou como Cleiton, hoje já virou tio Cleiton e todo mundo chama de tio Cleiton. Então hoje eu tenho o tio Cleiton, que também é parceiro meu ali na escola, né, trabalha conosco, ele faz algumas aulas, ele veio com uma modalidade nova também, da ginástica rítmica, muito legal, tá fazendo uma parte assim, muito salto, muito aquelas coisas de encher os olhos, meio Daiane dos Santos, né? É o que a gente vê em filme, né? Aí ó, tem Aí, até ó. ali a Julinha, né? A Júlia, olha, a Júlia, aí ele é o tio Cleiton, né? O tio Cleiton, ele tá desenvolvendo essa parte, e trabalha com jazz também, e fazendo bases de balé. Hoje ele é bailarino nosso também da escola, dança com a gente nos espetáculos, então veio para agregar. Em espetáculos, você sente que aqui falta um pouco de apoio em questão desses espetáculos? Falta um pouco, até não. a questão você falou que dava aula, gente, como que eu esqueci a modalidade? Musical. Eu adoro, eu acho tão lindo o musical e a gente não vê aqui. Não tem, né? Musical, de ver. Não, a gente não tem essa parte, né? Apoio aqui, pelo menos para mim, né, na escola, quase nada, né? Quem financia, quem custeia tudo mesmo são os pais e uma parte da escola, né? Então, apoio financeiro, parcerias com grandes empresas que nós sabemos que temos, não temos, né? Nós tivemos agora mesmo em Cuiabá, nós fomos lá para competir, né, no primeiro prêmio internacional de dança, 3º lugar no estado. Parabéns! Obrigada! Parabéns! Foi muito bom, né? Fazia muitos anos que eu não ia competir, né? Há 10 anos que eu estou aqui com a Plié. Antes disso, como secretária de cultura, também eu não ia, né, nas competições, então muitos anos e ainda consegui um 3º lugar, foi muito bom, né? E uma experiência incrível. Mas em relação a essa parceria, né, de financiamentos, de ajudas de custos para esses espetáculos, nós não temos. Cursos de profissionais bons na nossa área também não temos aqui. Seria muito né? bom, né? Muito bom. Demais. O que acontece? Ou nós vamos a Cuiabá, ou nós vamos a Goiânia, né? Eu e o tio Cleiton, a gente tem a vantagem de pelo menos 1, 2 vezes por ano ir a São Paulo visitar os familiares. E então lá eu aproveito e faço reciclagens, faço aulas, né? Eu tenho uma característica minha de desde muito nova, todos os lugares que eu ia turistando, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava na cidade, eu ia ver onde tinha uma escola de balé, de dança ou uma academia que tivesse, e eu me matriculava para fazer uma aula. Eu nem falava que eu era professora. Eu falava que eu gostava, que eu queria fazer uma aula. Porque eu falava assim, alguma coisa essa pessoa tem para me oferecer, né? Ou ela vai me oferecer um conhecimento muito bom, ou ela vai me mostrar o que não ser como profissional. Então, aprendizados eu tinha sempre. E isso foi uma coisa que eu fiz muito tempo. Na minha cidade, né, 600 quilômetros da capital, lá no interior,
eu pegava um mês inteiro. Eu ia a São Paulo, ali eu fazia aulas, eu me matriculava em escolas, em estúdios bons, né, renomados, aí depois eu fazia cursos extras, fazia treinamento, reciclagem, tudo relacionado a dança. Ela entende muito do que ela faz, né? Gosto. Ela é expert. Eu gosto muito, muito mesmo do que eu Como faço. que você lida com essa distância da sua família? Olha, hoje tá mais tranquilo, né? No começo a gente com a saudade, com a saudade, né? Eu tenho um filho hoje na faculdade, já quase se formando, lá em São Paulo, lá meu filho hoje está quase terminando a faculdade, né? Vai ser um advogado. Olha só. Se Deus quiser um dia o promotor de justiça, que é o que ele almeja, né? E meus pais, né? Meus avós, todos ali. E não pensa em vir pra cá? Não, eles não vêm. Meus pais acham que é tudo muito longe, tudo muito quente. Quente é mesmo, Né? tem que concordar com eles. Só que ontem eles adoraram, sabia que aqui tava quente. Aí eles queriam vir, porque lá tá muito frio hoje, né? Aí, assim, eu vou. Eles vieram pouquíssimas vezes pra cá, eu que vou mais, né? E ainda vou pouco por conta mesmo da escola, né? A minha cria aqui, eu não deixo. Exato. Né? Sabe que você tem 2 filhos, então. Eu tenho 2 filhos. Na verdade, eu falo que eu tenho 5, porque eu tenho um filho, uma escola e 3 cachorros. Olha aí. Então, ali eu tenho 5 filhos, do qual eu não deixo. É corrido. Você corrida. comentou aí dessa questão da distância, né? E algo assim, que pra gente que tá aqui, parece que a gente se acostumou. Mas eu tenho uma amiga que é de São Paulo também. E ela sempre fala, Letícia, eu quero muito voltar pra São Paulo, porque aqui é tudo muito longe. E eu falo, gente, longe o quê? Goiânia tá aqui 6 horas. E elas 6 horas eu atravesso São Paulo inteiro. E se eu falar pra você que eu não tenho vontade de voltar pra São Não Paulo? tem? Não. Nossa, essa amiga minha fala muito, que ela quer muito voltar, que ela acha tudo muito Eu tenho bom. vontade de morar pra conhecer, parece que é uma correria doida. Não, assim, eu venho do interior, né? Interiorzão mesmo de São Paulo. Então, assim, é muito tranquilo, muito pacato. E São Paulo tem essa vantagem, é tudo muito perto. Né? O estado de São Paulo, uma cidade da outra, 6 quilômetros, 12 quilômetros. Então, você acaba que você conhece toda a região. E eu falo para meus pais que eu fico arrumando desculpas, né? Porque todos os anos meu pai fala assim, você não vai voltar? Você precisa voltar, né? Nós estamos tudo aqui, você fica lá sozinha. E eu falo assim, não, deixa, eu vou terminar primeiro, vou formar o Júlio, depois eu volto. Aí, enquanto o Júlio está na faculdade, que é o meu filho, eu volto e faço uma reforma na escola. E aí eu renovo meu contrato para mais 5, mais 10, mais anos. E aí eu falo assim, agora eu preciso esperar vencer o contrato para eu voltar. E aí, nisso, eu tô protelando, já faz 10 anos que eu estou aqui e eu não pretendo voltar ainda não. Enquanto eu estiver trabalhando, dando minhas aulas ou com a minha escola, eu acho que eu não volto. É que ela já bebeu a água do Araguaia. Já. Bebeu a água do Araguaia, não tem jeito. Eu falo que essa amiga minha é porque ela não bebeu a água do Araguaia ainda. Eu bebi a água do Araguaia sem nem ir no Rio, gente, porque eu não vou, morro de medo, né? Paulista tem medo de tudo. Minha mãe ri, às vezes fala assim, como é que você consegue, né? Porque inseto, né? Lá a gente não vê muito isso. Ela fala, porque eu tenho medo de tudo, eu tenho medo até de formiga, pra vocês terem uma ideia. É borboleta, né? Por mais linda que ela seja, eu tenho medo dela também. E aí, como eu não gosto nada disso, né? Eu tenho muito medo, ela fala pra mim, como que você consegue? Né? Porque eu não vou na beira de rio, porque eu tenho medo de inseto, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de picadinha, eu tenho medo de tudo. Eu já acho que eu deve ter sido feita lá no Araguaia. Mas que eu gosto. Eu gosto dessa Barra do Garças. É bom demais, eu gosto. Eu acho o povo daqui muito acolhedor. Né? Eu gosto também. As pessoas, parece que elas recebem a gente com amor, né? Com coração. Isso, eu também acho. Eu me sinto em casa. Mesmo sem estar em família, eu me sinto em casa. Que bom. Muito bom. Não, é muito bom. Eu gosto muito da Barra. E em questão em apresentações, durante o ano, você tem costume de fazer apresentações com as crianças? Faço. A gente tem um calendário, né? A gente faz uma apresentação anual. Eu não sou de fazer muitas apresentações, né? Tem vários lugares que fazem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e tal. Eu não faço, mas porque eu faço uma mega produção. Sim. Então eu trabalho um ano para montar um espetáculo. Só que eu monto um espetáculo gigantesco. Com tudo que vocês possam imaginar, que vocês veem nas grandes capitais, eu trago para Barra do Garças uma vez por ano. Então, o meu primeiro espetáculo que eu fiz aqui na escola, né, na Plié, eu contei a história de Barra do Garças inteira.
Desde quando vieram lá. Qual vai ser o tema do espetáculo desse ano? Olha, esse ano, eu vou falar uma coisa pra você, Letícia. Esse ano foi um desafio imenso pra mim. Esse ano a escola tá completando 10 anos. Ó, esse é o ano passado, Alice no País das Maravilhas. Foi fantástico. Nossa, impecável. Foi muito fantástico esse aí. Esse ano, como nós estamos comemorando 10 anos, eu queria um desafio. E aí eu joguei para esse ano, eu fiz uma enquete, né? Eu tinha alguns temas e foi o circo. Então esse ano vai ser bravíssimo, o circo da Plié. Vai ser muito, vai ser incrível. Era para ter acontecido agora em maio, né? E aí com provas, crianças, uma surto de viroses, né? Ultimamente. Sim. Então, assim, pra gente não atrapalhar, aí ficou pro fim do ficou ano. Nossa, mais vai ser incrível. do meio do ano pra frente, né? Eu ainda não tenho uma data. O ano passado nós fizemos a Alice, fizemos em parceria, né? Com o Barra Mama, nós fizemos uma parte de doação de alimentos pro Barra Mama. Esse ano ainda estamos vendo, né? Como que nós vamos fazer. Olha isso, coisa mais linda. Não, nós temos ali, gente, nós temos muitos talentos. Deve gerar um custo gigante isso aí. Gera. Os pais, eles ficam responsáveis, né, pelas fantasias das crianças, né? Os figurinos, eu que desenho todos eles. Olha só. Eu desenho, e aí já tem uma costureira, tem uma equipe, né, o pessoal da Ellen Luz, do ateliê Ellen Luz, eles são responsáveis por todos os nossos figurinos. Mas sai tudo da sua ideia. Tudo. Primeiro eu escolho o tema. Depois do tema, que é engraçado, que geralmente o tema brota no dia do espetáculo, à noite. Depois que passa, eu acho que eu tô naquela euforia. Aí já veio e o próximo. Eu sou muito perfeccionista, eu me cobro muito, eu acho que eu nunca fiz o meu melhor. Então, naquele momento, assim, que eu tô em casa chateada, que eu falei, eu poderia ter feito melhor, é a hora que vem a próxima ideia. Não, coisa mais linda. Não, esse festival foi muito bonito. E aí todas as suas turmas participam, todos os alunos ou não? Não, eu não faço obrigatório, né? Como tem um custo muito alto, cada um sabe até onde pode ir. Então eu não obrigo, né? Tem mães que não quer, tem mãe que quer parcelar em mais vezes, né? A gente parcela 10 vezes, 12 vezes, do jeito que a criança pode pagar. Eu gostaria muito que a escola toda participasse, né? Mas como não é obrigatório, então a gente deixa a critério dos pais. Aí, né? Os figurinos, apesar de eu desenhar, eu que escolho tudo, eu vou a Goiânia, eu compro todo o material lá. Eu fico 3 dias em Goiânia, para vocês terem uma ideia, só comprando tecidos, bordados. Não, né? Olha isso, gente, que perfeição. E aí vem tudo, eu trago tudo, né, de lá, venho desenhando tudo. Olha esse, que lindo. Esse aí era o jardim da Alice, gente. Ali atrás, ó, nós temos as joaninhas, abelhinhas. E são quantas horas de espetáculo? Eu tô vendo que é muita gente, muito look. Esse espetáculo aí, ele teve uma duração de 2h30, mais ou menos. Nossa, né? E assim, faz uma filhinha mulher pra gente enfiar lá. Ai, adoro, gente. Quando fala pra mim que tá grávida, eu já olho e falo assim, que seja uma menina que venha pra Plié. Geralmente as pessoas fazem espetáculos, assim, escolas menores, né, pequenas, soltam danças. Não, eu não solto dança. É uma história mesmo. Eu conto uma contada, história. Né? Eu conto uma história através da dança. Então eu paro e penso, o que tem um jardim? Tem flor, tem abelha, tem pássaro? E aí eu vou colocando tudo isso. E aí eu vou encaixando. Ai, que lindo. Não sei, esse do circo. E é liberado pra todo mundo ir ver esse espetáculo? Sim. Não, a gente agora, esse da Alice, como nós fizemos no Espaço Cultural, né? No anfiteatro da prefeitura, então, como era público, né, a gente não podia cobrar pelos convites. Sim. Então a gente fez a doação do alimento e o alimento foi para o Barra Mama. Né? Nós arrecadamos quase meia tonelada de alimento. Mas aí o seu custo do espetáculo, você tem parceiros nesse caso? Não tenho. São com os pais, né? Os pais fazem. Não, os pais pagam os figurinos das crianças, né? Às vezes uma parte da decoração entra nessa parte, mas, por exemplo, som, iluminação, apresentação, né? Que a gente precisa ter o mestre de cerimônias. Aí entra tudo no custo da escola. Aí a escola é que faz uma bolsinha ali, né? Um caixinha 2 que a tia Ju faz, que é para suprir esse espetáculo. E sempre tem uma coisa ou outra, né? De última hora que acaba acontecendo, que a gente precisa também. Mas a gente não tem
parcerias Não com tem custos, parcerias, não. né? Não, Nossa, não. poderia. Nossa, ter, deveria né? ter. Nossa, seria Tão muito lindo. bom para nós. Tão lindo. E minha vontade, eu falo que seria de montar, não sei se é pretensão ou não, mas eu gostaria de fazer assim, de ter parceiros para que nós pudéssemos montar um espetáculo muito grande, aberto ao público, sem precisar cobrar nada para suprir esses Sim. gastos, no centro da cidade, Sim. né? Grande, bonito. Eu gosto muito assim dos pais, das famílias, cada bailarina leva seus convidados para irem assistir, Não, mas todo os mundo pais sentado. trabalham, Não, fica. né? Gente, mas gente, coisa não é mais porque linda. sou eu que faço, não, mas é muito gostoso. Não, é muito bonito. gente, olha que delícia. E isso Esses tudo. coisas menininhas gostosas. Agora você imagina essas crianças, Letícia, o movimento na cidade, né? Que elas causam. Salões, todos. Né? Todos, né? Fazendo coque, maquiagem. Então, para elas, é um dia delas, né? Aham. Elas são bailarinas da trilha. Deve se Então, sentir. elas são, assim, as estrelas. Porque eu falo assim, eu trabalho, eu e minha equipe, né? A gente trabalha igual doido. Mas elas aproveitam. E elas se dedicam, Se né? dedicam. Muito. Se dedicam. Oh, meu Tem criança que fala Deus. assim, não posso faltar no ensaio. Aham. Né? Eu tenho que ensaiar. Tem uma filha de uma amiga minha que era aluna, não sei se é aluna sua ainda, e ela falava, e até que a mãe dela um dia falava, ai, não aguento esse balé, gente, porque no dia Não, do balé, olha, não é fácil ser mãe de bailarina da Tia Ju, não é fácil. porque ela era assim, ó, disciplinada, hoje é dia de ir pro balé, eu tenho que ir pro É. balé, e ela já falava, tem que prender meu cabelo, e ela ficava, gente do céu, A hoje é dia mãe de meio que prender o cabelo. educa Aham. o filho, meio que educa a mãe. O filho educa a Pra mãe, mãe, a vamos lá, situação. mãe. A gente ali, a gente trabalha com todo mundo em conjunto. Educa todo mundo. Todo Não mundo. é muito lindo, Todo gente. mundo. Daí é a escola antes da reforma, olha como era pequena. A diferença, Olha que né? diferença. Ficou. Hoje nós Aham. estamos com um piso super moderno, super. E Gostei. quais os Bacana. próximos passos aí que você tem, você imagina pra Play? Olha, eu quero esse ano realizar esse espetáculo, né? O Bravíssimo, comemorando os 10 anos. Eu quero estar lá. Nossa, eu Se também. Deus quiser. Fora, Serão nossas sem ser convidadas de mães, honra. pode, né? Sem, Sim, não, é porque a aberto gente a não tem cidade duas toda. menininhas pra estar lá, não. Ele é aberto para a cidade toda. Quem gosta da arte, quem gosta da dança, né? Ai, entretanto, eu nunca vi, eu não só vejo pela televisão, tipo assim, é um espetáculo, mas um musical, gente. Por que Então. que aqui não tem musical? O musical eu acho que vai ser a próxima proposta, o próximo ano, né? Porque eu vim contando a história de Barra do Garças, depois eu vim fazendo algumas peças de repertório, né? Ou peças que eu achava interessante. Então já dançamos Volta ao Mundo, Alice no País das Maravilhas. Não aqui, mas em outras cidades já fiz Copélia, já fiz olha só. Cisne Negro, né? Eu fui fazendo, né? Lago do Cisne e tal, fui fazendo vários outros. Então, esse ano passado, né, foi em abril, foi o Alice, e aí me veio esse circo para esse ano, Aí o né? próximo musical. Aí o próximo eu acho que eu vou fazer um musical. Ai, eu Qual acho que é o que é problema do interessante. musical A hoje? música. Não é a música. O problema são os musicais. Os musicais, geralmente, a gente se inspira em musicais da Broadway. E eu acho os musicais da Broadway maravilhosos, mas acho muito adultos. Eu ia falar, eu sou da época do High School Musical. Muitíssimo. Então, mas eu tenho uma faixa de aluno que precisam entrar de 2 anos, né? 4, 5, 6. Como que eu vou colocar um musical? E aí acaba que fica um infantil para as meninas maiores, de 16, 17, 18 anos que nós temos na escola, né? Que são aquelas pré-adolescentes e adolescentes que já são Sim. gente grande, Gente né? grande. E eu tenho a faixa infantil. Então eu tomo muito cuidado. Eu sou uma professora, Acho que uma a gente pessoa. tem que ir então pro musical vibe Natalina, entendeu? Que já fica tudo lindo. Natalina eu já Faz um ano. fiz. Ah, já fez? Já fiz, o Ah. Natalina eu já fiz um espetáculo não, de nossa, deve Natal. ter sido lindo. Um espetáculo de Natal. Foi muito Lá no bonito. teatro também? Não, o do Natal, nós fomos. Acho que teve um ano que o secretário de Cultura que estava na época, o Alex, que hoje é vereador, ele tinha feito uma semana de Natal. Aí ele chamou um pessoal da música lá da Elite, aí chamou a Plié e outras. E aí Nossa, cada deve ter dia sido era um. lindo. Foi muito Nossa, bonito. eu imagino. Mas eu não Faltou os detalhes. sei, eu gosto assim.
Eu gosto do conforto para as pessoas. Eu acho que combina muito, né? Sim. Você chegar, você tá num lugar lindo, arrumado, decorado, E bem confortável, para você desfrutar. Tipo do teatro. Você Não, então eu acho que tá em tempo de fazer o Natal de novo. Acho que ia ser a coisa mais linda do mundo, né? Não. É uma reparação aí. Vocês acham? Nossa, eu acho que ia ser muito lindo. Sabe aquele ambiente ali numa vibe meio neve, aí as árvores de Natal, aí coloca todo mundo. Nossa, acho que ia ficar lindo. A gente não tem lugar, só se for um anfiteatro. Não, nós temos Lógico que lugar. tem, né? Faz. Eu realmente, geralmente, fora esse da prefeitura, né, que a gente fez lá no teatro da prefeitura, eu sempre usei o espaço buffet. Olha, Gente, o espaço eu acho que buffet vai ficar lindo. pro balé clássico, com aquele mezanino, aquilo ali lembra muito os teatros, né? Sim. Aí, E vai ficar lá em cima. não, e eu não coloco assim, você não chega lá, tem aquele palco. Não é isso. Você chega lá, você tem uma estrutura montada, né? Não, o pessoal que trabalha com a gente com a decoração, a Fabi, que faz as minhas decorações dos espetáculos, ela chega lá, ela decora tudo. Ela transforma o ambiente de acordo com o que é a minha necessidade. Natal. Se vira aí, faz o Natal pra gente. Vamos fazer mais um Natal então, na Gente, eu tô Barra. amando essa ideia, eu tô criando a minha mente aqui. Vamos pensar então no repertório, vamos pensar no quebra-nozes então. Olha que chique. Vamos pensar no quebra-nozes então, pro próximo. Vamos. Se não for no próximo, no outro próximo. Olha, se você for fazer, a gente 2 por ano agora. A gente Oba! vai divulgar. Vamos fazer 2 por ano agora. A gente Nossa, faz. aí vocês me acabam. Vamos fazer um de boinha e o outro a gente cobra entrada. Tá tudo Olha, certo. tranquilo. A gente cobra Então, entrada. primeiro a gente faz um para arrecadar fundos e o próximo a gente faz. Exato. Tá, Pronto. vamos. Tá, Vamos fazer uma parceria com ele? Vamos sair daqui e já bater lá. Vou lá, já vou bater lá no Euler já. E se você pudesse falar uma mensagem agora para os pais dessas crianças, né? Estamos chegando aqui na reta final. O que você faria? Eu quero colocar minha filha lá, vamos supor, com você. Qual que é a primeira mensagem que você gostaria de dar para eles? Eu tenho um lema que eu uso, inclusive no meu slogan da escola, é que eu não vendo dança. Eu realizo sonhos. Olha que lindo. Né? Então não é a qualquer preço. Você não chega ali e fala, não, porque eu quero, porque quanto tá para estar aqui. Não é isso. Para mim isso é o de menos. Eu gosto de realizar o que aquela criança sonha para ela. E o mundo do balé, da dança em si, é um mundo muito bonito. Primeiro que trabalhar com criança, gente, não tem coisa mais abençoada do que isso. Sim. Né? Porque ali você tem vidas na sua mão. Ali você pega crianças com um comportamento e você vai transformando aquilo para a vida. Então a gente vê criança chegando super indisciplinada e de repente a criança chega totalmente transformada no final de um ano, no final de um ciclo. Então a primeira coisa é essa, eu não vendo dança, eu realizo sonhos dentro da minha escola. E eu acho que o pai que incentiva, que investe e que acredita no filho, ele não tem como se surpreender de forma negativa. Né? Então o acreditar, o investir é fundamental para uma criança hoje. Então não é só chegar e falar, eu quero colocar meu filho aí. Não. Chegar ali pra mim e falar assim, meu sonho é ter uma filha bailarina. A primeira coisa que eu vou perguntar pra criança é se ela gosta. Aí o sonho da criança. Porque é o sonho da mãe, né? Eu já tive várias alunas que eu chegava pra mãe e falava, mãe, é ela ou é você? Aí a mãe falava, eu sonhava ser bailarina, mas e ela? Ela gosta da luta. Mãe, então leva pra luta, realiza tua filha, né? Tua filha, teu filho, quem quer que esteja ali comigo. Sim. Vai, invista no sonho da criança. Porque tem criança que sonha realmente ser bailarina. Eu tenho ali uma gama de alunas que o sonho delas é as pontas. Quando elas chegam nas pontas, a hora que ela colocou aquela sapatilha no pé, ela já olha pra mim com a lágrima nos olhos, ela fala assim, o que eu sonhei? O que eu estava esperando? O que eu estava esperando tanto isso aqui? Porque aquilo ali é massacrante, né? Se vocês pararem para ver aquilo ali, vocês vão entender que aquilo ali é massacrante. Aquilo ali dói demais, aquela sapatilha. Ela dói, ali você vê a força do querer. Porque separa quem realmente quer, quem foi ali pra brincar. Quem continua, depois de chegar nas pontas, você fala, bom, essa daqui ela tá pronta pra vida dela. E quando mais ou menos chega ali?
Não, o estudo do balé, para você chegar na ponta, se vamos pegar uma criança aí que ela tenha 7, 8 anos, quando ela inicia na escola, ela vai ter no mínimo 4 anos para frente para ela melhorar. Olha só. Até ela ter um trabalho bem feito, né, nos pés, de força, de habilidades, de base. Agora, uma criança que está ali conosco, vamos supor, desde os 2 anos, a criança já está com 7, ela vai para a ponta? Não, ela não vai para a ponta. Ela vai para a ponta a partir de 9, 10 anos, quando ela já está com o pé trabalhado. Então, tudo depende da força, da disciplina, da coordenação motora, do controle de eixo corporal dessa bailarina. Por isso é importante você entender muito sobre o corpo humano. Não é Sim. só sobre força a menina. Não, às vezes chega criança lá e fala pra mim assim, eu venho de outra cidade, venho de outro lugar, eu já estava nas pontas. Aí, antes de tudo, a secretária já marca, já sabe, é uma avaliação comigo. Primeiro eu vou analisar todo o pé dessa criança, a perna, a estrutura, o eixo, tudo dessa criança, a habilidade dela, o desenvolvimento. Para depois eu falar para ela, não, você pode ir nas pontas comigo ou você não pode ir nas pontas comigo. Porque é risco, né? É risco, é uma lesão. Toda, né? E a culpa vai ser sua, né? Minha, porque você pode, acontece, né, ali da criança, às vezes ela não estar pronta, não estar preparada, por mais que a gente comece com o tempo mínimo, ali deforma tudo. Deforma o pé, deforma o tornozelo, que é muito perigoso, joelhos, coxa, coluna, e aí vai, né? Aí lesão. Olha só, muito bem. Não, gente, olha aqui, que coisinha mais linda do mundo. São lindas. Olha Minhas isso, bailarinas gente. são lindas. Eu falo que eu não trabalho, gente. E onde fica? Fala o endereço pro pessoal. A Plié tá em frente à Madre Marta, né? Ali na Escola Madre Marta. Na Francisco Dourado, 538, na rua Francisco Dourado, ali no centro antigo, né, da Barra, bem ali no centro. E para entrar em contato com você? Aí lá pela rede social, né, nós temos um Instagram da escola, Plié Balé BG. Aí tem o meu também, particular, Angelone.Juliana, né, que também vocês conseguem falar comigo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá? Porque não é todo dia, mas eu respondo, uma hora eu respondo. E tem o telefone da escola também, né, o WhatsApp. Qual né? que é? Fala, 66-9203-4264. Só mandar uma mensagem lá, a Lorena, nossa secretária, ela vai agendar para vocês, né? Uma aula experimental sem custo. Né? Às vezes a criança não atende bem na primeira aula, a gente marca 2, 3, à medida que E for na primeira necessário. aula ela tem que ir vestidinha? Não, eu até peço para que não vão, né? Porque quando a criança ela chega numa experimental, eu marco no máximo 2 alunas por experimental, não mais que isso. Porque eu tenho, as minhas turmas, graças a Deus, são sempre muito lotadas, então eu tenho que dar conta de todas elas, e ainda mais 1 ou 2 novatas que estão chegando, que elas têm que ser bem acolhidas, tanto pelas outras alunas como pela tia Ju. Então, assim, e ela fica em avaliação o tempo todo, né, enquanto ela está ali comigo, para ver se ela vai entrar na turma correta, se está na idade certa e tal. E aí, então, eu peço para elas irem com uma roupinha confortável, um shortinho, uma camisetinha. Não precisa se preocupar em comprar um uniforme logo na hora que chega, para já levar uniformizada. Nada disso. Não é um bicho que sai de cabeça. Não, Só chegar, ter uma orientação boa. Sim, a mãe que quiser chegar, bater um papo comigo, né? Ali nós temos algumas inclusões dentro da escola, então às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, mas você trabalha com crianças especiais, você trabalha com criança que tem aspecto autismo, né? Sim, a gente trabalha. A gente trabalha com autistas, a gente trabalha com síndrome de Down, a gente trabalha com criança hiperativa, com criança muito tímida. Ali a gente tem uma gama de toda, né? E aí a gente vai trabalhando com a inclusão. E alguém realmente preparado para isso. Não vai pegar o filho, os nossos filhos, seus filhos de qualquer jeito, ela é instruída para isso. Não. Ali eu tento manter uma boa convivência, inclusive com os pais, né? Às vezes alguns pais chegam com algumas dúvidas de vivência mesmo, né? Que ninguém aprende na bula, né? Como ser pai e mãe. E aí chega às vezes tirando uma dúvida, então devido à experiência já há muitos anos e à formação, então ali eu consigo às vezes orientar os pais em relação a alguns comportamentos das crianças. Olha só, que bacana. Pra tudo. Tem mais alguma dúvida? Não, é isso. Agora eu quero alguém aí, por favor, que tem uma menininha, matricula, me chama pros espetáculos, me convida, porque eu quero ver tudo, gente. Vamos cobrá-lo de Natal. Exato. Vamos cobrar, vamos subir uma campanha, gente. Sobe aí uma hashtag
por favor, Natal, espetáculo natalino. Da Plié. Isso, da Plié. Vamos lá, gente, vamos subir. Hashtag espetáculo natalino da Plié. Vamos cobrar, porque a gente acha que vai ser muito lindo. É porque eu tenho um negócio com Natal, sabe, assim? Eu também gosto. Eu gosto de Natal, parece que tudo é lindo, tudo é romântico. É igual falar, aquela experiência de teatro. E entrar num lugar meio neve, assim, e tudo. Meu Deus. Gente, eu vou precisar de patrocínio. Muito patrocínio, viu? Se eu entrar na onda delas, eu preciso de muito patrocínio. Nossa, já tô me imaginando, a neve caindo aqui no rosto, entendeu? E as meninas tudo dançando lá na frente. Maria. Vai ser lindo, eu quero. Patrocínio. Espetáculo natalino da Plié. Você quer fazer um bate-bola com ela? Ou falar mais sobre o seu prêmio? Meu prêmio foi um prêmio totalmente inesperado. Mas com certeza muito merecido. Muito merecido. Eu falei para minhas alunas que foi um terceiro lugar com sabor de primeiro, né? Legal. Porque muitos anos sem ir para competições, né? Nós, numa fase de preparação de espetáculo. Sua daqui? Foi, eu levei 4 bailarinos daqui, né? O grupo das maiores que eu tenho na escola hoje, né? E aí nós fomos convidados, né, para participar desse espetáculo, nos inscrevemos e falei, vamos ver o que é que dá. E aí lá foi o terceiro lugar no Internacional do Mato Grosso. Ali tinham companhias maravilhosas. Topíssimo, maravilhosas, né? E você tem vídeo de vocês no espetáculo? Tenho sim. Está sendo editado no momento, ainda não postei, mas eu prometo que até o final de semana eu vou postar. Tem fotos, tem vídeo das meninas dançando, foi muito bonito, muito bonito. Parabéns pela pessoa, você obrigada. Muito obrigada. Uma dicção maravilhosa. Opa, que bom. Fala corretíssimo, achei chique. Olha, tem gente que fala pra mim assim, que chique, professora de balé. Gente, não é chique. Não é chique. É pleno, chique não. Exato. Super simpática, muito obrigada, Ju, por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente. Nos ensinou muito, né, sobre disciplina até. Então, ela tá falando, eu tô aqui sentando. Eu observei que toda hora você sobe, mas é porque eu não consigo. Já tá né? Você pode ver que eu não uso nem o encosto da cadeira. Isso aqui já é repetição, né? Treinável. Exato. Né? São 30 e poucos anos treinando. E você já fez muito espetáculo sozinha? Eu tinha essa dúvida, esqueci de perguntar. Se espetáculo eu dançando? Você dançando? Já dancei muito, já competi muito. Depois que a gente entra para gama dos professores, a gente perde a habilidade, né? Porque hoje eu não danço, eu ensino, é diferente. Né? Então eu não treino, eu não faço aula mesmo, eu dou aula. Mas eu já dancei demais. Eu já dancei demais. De entrar ali dançar deve ser também. Para mim, como profissional, como já dancei muito, é sempre como se fosse a primeira vez. Não existe o tarimba de palco. Gente, não existe. Aquele que tá acostumado e vai. Eu tenho alguns, antigamente, né, nos espetáculos que eu fazia em São Paulo, eu dançava, sempre a primeira coreografia era minha. E eu tenho uma característica que eu não sei dar aula, nem dançar, nem nada que eu precise ter anotado. Então, quando eu crio uma dança, eu sempre falo para as minhas alunas, guardem, porque se eu tiver que repetir para vocês, eu já vou fazer diferente. Eu não anoto. Se eu anotar, não sai, já era. Então é a inspiração do momento. Às vezes eu demoro meses para montar uma coreografia, às vezes eu monto uma aula. Depende da minha inspiração. E uma vez eu fui fazer a abertura de um espetáculo meu e a primeira coreografia era minha. Na época o teatro era pequeno e acho que deu uma sobrecarga de energia e caiu a energia. E o CD, quando foi gravado, como era uma história contada, ele era em linha contínua. E tinha passado, acho que 2, 3 coreografias. E aí tivemos que voltar o espetáculo todo para recomeçar. Como que a pessoa que dança pela segunda vez, na mesma noite, a mesma coreografia? Como, né? Não tem como, né? Aí eu dancei a mesma música, mas coreografias completamente diferentes, onde eu pegava alguns pontos. Às vezes eu monto coreografia, às vezes as pessoas me vêm passando na rua ouvindo uma música completamente fora da casinha, como eu falo, num volume muito alto, porque eu adoro, e eu tô coreografando. Eu coreografo parada no semáforo,
na fila do supermercado, e eu vejo as danças passando assim, ó, na minha frente, e eu coreografando. Que legal, né? E aí você chega lá na aula e já passa lá. Na hora. Quando eu falo que vem da minha inspiração mesmo, é ali na hora, eu já passo, eu gravo, né? Isso aqui que eu quero. E dali eu começo a desenvolver. E as meninas pegam rápido também. Pegam. Essa turma aí que eu levei, elas são muito rápidas. Porque geralmente esses são para as maiores, né? Esses que você precisa montar, né? Não, eu preciso montar para todo mundo. Eu monto todas as coreografias no espetáculo. E geralmente o meu espetáculo ele dá em média de 17, 20, 22 coreografias. Quero ver o espetáculo, quero data, por favor, na minha mesa, horário, local. Vou passar tudo pra vocês. Porque quero ir assistir tudo certinho. Quando tiver tudo definido, vocês serão nossas convidadas de honra. Obrigada, estaremos lá, né? Vou esperar por vocês. Uma honra. E é isso, obrigada pela parceria, obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Mães, por favor, que tenham meninas a partir de que idade? 2 anos e meio. A partir de 2 anos, entre em contato com ela, tenho certeza que vai ser muito bom, até para formação no caráter, formação de disciplina. Com certeza. Então, e convide a gente para assistir, tá? Tudo que vocês ficarem sabendo aí. Chame elas para brincar na nossa frente, mostrar os passinhos, que eu tô apaixonada nessas coisas. Vou fazer um convite então mais especial para vocês. Nós temos aula todos os dias. Olha só. De manhã, tarde e noite. Então na hora que vocês passarem por ali, já para na plié, toda roxinha. Aí já para ali e fala, nós vamos ver uma aula aqui para ver como é que funciona. E quem tiver essa curiosidade também, queira ir lá conhecer a escola, mesmo que não tenha filhas, mas gostaria de ver como que é uma aula, como é que funciona. Eu falo tanto, né, que eu sou uma pessoa dentro da sala, eu me transformo, que realmente as pessoas não me reconhecem dentro da sala de aula, porque eu me transformo mesmo ali dentro. Então, totalmente convidados, podem ir, podem conhecer a escola. Ela tomar um cafezinho com a gente, ver uma boa música. Muito obrigada, boa noite Boa pra noite. vocês. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Glória a Deus sempre e até o próximo. Amém. Tchau.